Bom dia, a paz do Senhor Jesus, geração de adoradores, povo escolhido e eleito que vai morar na glória. Esta é a palavra oficial do grupo Geração de Adoradores. E o texto base para essa nossa meditação de hoje está em Salmos 40, no versículo 2 e 3, que diz: Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Queridos amados, povo eleito que vai morar na glória, para nós sempre é um privilégio trazer a mensagem do Senhor, seja ela para grandes multidões, em templos magníficos, seja ela numa capelinha pequena, no nordeste do país, seja ela, enfim, para 10 mil pessoas, não importa. O importa para nós que temos essa incumbência do Senhor de falar a palavra dele, de usar a palavra dele como antídoto para quebrar o poder do mal, para erguer almas caídas, ajudar a clarear alguma dúvida, alimentar algum sonho. E a palavra de Deus, ela tem tanta serventia para quem ouve, que nós ficamos sem como classificá-la. Eu hoje quero falar sobre o que Deus fez na minha vida. Quando o pastor Cleberson me fez o convite, acho que já alguns meses atrás, a primeira vez, eu expliquei para ele que em todos os lugares, independente de onde, que eu tivesse esse convite, eu tinha um compromisso, aliás, tenho esse compromisso de falar o que é que Deus fez na minha vida. Não sei se para quem vai ouvir esse áudio é tão importante assim, mas para mim não tem o que o Senhor faça na minha vida que vai exceder essa importância. Por isso, talvez fique um pouco longo o áudio, então eu vou dividi-lo em algumas partes
para que o Zap possa compartilhar e também para que eu não canse muito os irmãos. Sem mais demoras, eu nasci num lar evangélico. Minha mãe era de uma denominação bastante rigorosa e por ela estar nos criando sozinha, que meu pai abandonou a família muito cedo, então ela era bastante general em todas as suas formas de ser, principalmente na questão de servir a Deus. Então, ela nos levava para o templo, quase que diariamente, e éramos obrigados a orar quando ela queria que orássemos, a ler a Bíblia constantemente e andarmos fardados para representar, como ela mesma dizia, a que exército nós servíamos. E isso foi normal na nossa vida, mas eu, aos 9 anos de idade, já comecei a me rebelar sobre essa questão, e de quando em quando eu fugia de casa, e morando aqui na capital paulista, eu ia para a Praça da Sé. E ali me misturava com aquelas crianças que, por um motivo ou outro, também fugiam de casa e ficavam ali pedindo dinheiro para poder comer. E nesta época foi o meu contato, né, a minha iniciação no mundo das drogas. Porque ali, aos 9 anos de idade, eu aprendi a cheirar cola e a fumar maconha e roubar algumas coisas que estavam ali fáceis para ser roubada nos comércios. Assim foi a minha infância. E ficava por ali até a Fundação Casa, antiga FEBEM, nos prendesse e nos levasse para as instituições como Casa do Menor ou coisa parecida. E assim foi indo a minha infância até os 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu em casa vi uma dessas folhinhas de calendário pendurado na parede que tinha a Lagoa do Abaeté, em Salvador, e aquela figura me chamou a atenção e eu peguei uma mochila, coloquei algumas roupas e quando a minha mãe saiu para trabalhar, eu com 13 anos de idade, abandonei a minha casa e fui parar em Salvador. Naquela época, anos 70, o movimento hippie estava em alta aqui no Brasil. O que era o movimento hippie? Eram as pessoas, os jovens pós-guerra, saídos lá dos Estados Unidos e
outros países, saíam pelas cidades, pelos estados, pelos países, meio sem rumo, declarando paz, declarando que não estavam mais nem aí com a vida, com a guerra. E nesse movimento hippie era drogas. No início eram contra drogas sintéticas e se usava só as naturais, tipo chá de cogumelo, maconha e coisas nesse tipo. E eu me envolvi, me declarei hippie, aprendi a torcer arame e fazer pulseirinha, cruzar linhas e fazer pulseirinha de macramê. E assim, de Salvador, eu e mais uma amiga chilena, um pouco mais velha, andamos pelo Nordeste inteiro e fomos até o Equador. E só não entramos no Equador porque fomos pegas pela Polícia Federal e deportadas para o Brasil. Fiquei dos 13 aos 17 anos perambulando pelo Brasil.